serva que vai ministrar a palavra. Que o que ela venha falar, Senhor, não venha dela, mas venha de Ti e alimente os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar, amado. Graça e paz, irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Isleide. Eu sou serva do Senhor nesta casa desde a infância, mas eu me sinto em casa hoje. Embora, se eu soubesse que a congregação ia ficar tão cheia assim de mulheres e alguns homens, eu não tinha pegado essa empreitada não, viu, irmã Neida? Mas vamos lá. Eu me sinto em casa porque consigo ver daqui, a começar da irmã Marinalva, um pessoal muito bacana lá da Segunda IBA, que eu conheci, tive um tempo lá e gosto muito deles, né? Os avós da minha filha, a neta mais velha, minha filha é a neta mais velha da irmã Eneida e do irmão Lopes, e também o pessoal da Primeira de Areias, que me conhece de menina, meus avós foram de lá. Eu sou sobrinha do pastor Jefferson, que comumente chamado de Fecinho, então eu me sinto em casa hoje. O tema que me foi dado, conhecendo o nosso Deus através da música, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou levar para as irmãs, tendo em vista que é um encontro de coros, são pessoas acostumadas a cantar, são pessoas conhecedoras, né? Pode ser que não na sua grande maioria, de música, mas vamos lá. Eu pensei num texto da palavra do Senhor, que está lá no Salmo 19, os versículos de 1 a 7, mas eu vou me deter no primeiro versículo, no verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da música. Eu fiquei encantada com as várias canções aqui entoadas, mas essa última, né? Eu vou lhe dizer que Deus ama você. O hino, acho que 25, do cantor cristão, ele também está no inário, nos diz que no céu, na terra, que maravilhas, né? Tem feito o Senhor. Mas a maior delas é justamente o amor de Deus pelos homens. Então, é com esse pensamento que a gente vai falar um pouco hoje, né? Eu gostaria de agradecer a irmã Eneida pela confiança de ter me convidado para trazer essa reflexão, e também ao Senhor Deus pela oportunidade de falar mais uma vez das coisas que Ele coloca no nosso coração, não é? Eu tenho uma pergunta para a congregação aqui. Quantas e quantos aqui já tiveram experiência com Deus através da música? Por favor, levantem a mão. Um hino que marcou a sua vida ou alguma experiência? Somos muitos, não é? Pois é. Então, como eu disse às irmãs e aos irmãos, eu sou desta igreja desde menina. E aqui tem um coro que agora ele é não mais de jovens, ele é de jovens adultos, digamos assim, jovens senhores, jovens senhoras, mas ele foi um coro de jovens. Ele foi fundado em 1976, ano que vem ele está fazendo 40 anos, e muitas das pessoas da nossa MCM já fizeram parte ou ainda fazem parte dele. É o coral Família de Deus. O Família de Deus, ele teve grandes, digamos assim, temporadas com as cantatas, né? E uma delas que marcou a vida da igreja e marcou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, embora minhas irmãs e meus irmãos, eu vou confessar, eu não lembro de uma canção, a não ser Ninguém Amigo. É a única que eu lembro. Mas marcou a minha vida foi o musical Novas Asas Brilhantes.
Eu me lembro que a gente apresentou esse musical só no seminário, foram 7 vezes. Eu sei que ao todo foram 12 a 14 vezes. A gente viajou com musical, foi até Salvador, foi à Feira de Santana. Mas por que esse musical me marcou? As irmãs e os irmãos ouviram aqui o coro que veio da Capunga falar que Deus nos ama, não é? Então, essa é a maior mensagem que a igreja precisa levar para as pessoas. E o musical Novas Asas Brilhantes me marcou porque ele levou essa mensagem para, na época, uma das minhas melhores amigas, que é atualmente cantora e está na Igreja Batista de Prazeres, eu não sei se alguém conhece, é Denise Xavier. Foi a primeira alma que o musical me ajudou a ganhar para Cristo. Então, veja como as coisas são, como a música é e como o Senhor da música faz através das suas canções. Por isso que a gente tem essas experiências de vida com o nosso Deus. Para conhecer um pouco do Deus da música, eu não vou aqui fazer uma preleção histórica, até porque eu conheço um pouco de música, mas não tanto, conheço um pouco de educação cristã, mas não tanto. Eu trouxe para os irmãos e as irmãs a gente refletirem. Eu sou professora da rede pública de Recife e eu gosto sempre de trazer as minhas pregações voltadas mais para o ensino. Então, tem algumas tarefas e atividades de casa que eu vou passar para os irmãos pensarem e se aproximarem mais um pouco desse Senhor tão poderoso, tão maravilhoso, que criou a música, que criou o louvor. Então, nós já lemos o versículo base dessa minha preleção, que é os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma das formas que nós podemos conhecer e nos aproximar mais de Deus é através da sua criação. Como eu disse, eu fiz parte da 2ª Igreja Batista de Areias e uma das preleções do pastor, na minha época, o pastor Paulo Cavalcante Pereira, ele trouxe uma experiência muito interessante de um músico e pregador chamado Louis Giglio. Está lá no YouTube, depois, se você quiser dar uma olhada. O que é que esse rapaz fez? Ele estava pregando justamente sobre a grandiosidade de Deus e ele se perguntava por que é que a obra de Deus, a criação, ela tem sons. E aí ele mostrou algumas descobertas. Eu não sei se os irmãos e as irmãs aqui presentes sabem, mas as estrelas, essas que a gente vê no firmamento, elas têm um som. Assim como as baleias têm um som para se comunicar, assim como os golfinhos têm um som, assim como nós temos a voz e os pássaros têm o seu canto, as estrelas têm um som. E aí ele vai, na sua preleção, lá no seu vídeo, informando os tipos de estrela, né? E aí ele diz da estrela menor, como é que ela se transformou e o que é que ela faz, o som dela, qual é a amplitude desse som, com termos técnicos que eu aqui, né, mera professora de língua inglesa e portuguesa, não saberia dizer. Mas tem uma coisa interessante que ele faz. Ele faz esse estudo sobre as estrelas e ele mostra 2 tipos de estrelas e o seu som. E depois ele também mostra o som de baleias, não é? Depois ele vai, durante a sua pregação, informando as pessoas e lendo justamente esse trecho do Salmo 19, que
veio a ele uma pergunta: por que é que as estrelas têm som, se nós, seres humanos, que poderíamos ouvi-las, não as ouvimos? Por que será? E aí ele foi lendo a Bíblia e cada vez mais se convencendo de que elas fazem um som para uma única pessoa, uma única plateia ouvir, que é o Senhor nosso Deus. O nosso ministro de música, Sérgio Oliveira, ele tem o costume de chamar a atenção da gente no início do culto justamente para isso, que todos nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, e Ele é a plateia. É Ele quem vem assistir ao nosso culto. Nós estamos aqui para cultuá-lo. Aí o que foi que esse Louis Giglio fez? Como eu disse aos irmãos, ele é músico, então ele gravou o som das estrelas, gravou o som das baleias e fez uma base. Ele diminuiu a batida do som das estrelas e colocou dentro da batida que ele gostaria que tivesse. E aí ele também alongou um pouco o som das baleias e colocou dentro do som que ele gostaria que tivesse. Em cima disso, ele colocou um hino muito conhecido nosso, lá está em inglês, mas para nós já é traduzido, que é um hino, creio que, de Ludmila Feber. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E ele convidou a congregação a cantar em cima do som das baleias e do som das estrelas. Então, essa é uma das formas que a gente pode conhecer a Deus, observar a sua criação. Lá vem minhas tarefinhas de casa. Se você ainda não conhece a Deus, ou se você já conhece a Deus, mas quer conhecê-lo mais, quer se aproximar cada vez mais do Senhor da música, eu vou te dar algumas dicas que você pode fazer durante a semana ou até mesmo no dia de hoje. Uma delas, a gente tem o costume de sair para caminhar. Eu não sou ainda 60 a mais, mas eu estou caminhando para os 60, eu sou 50 a mais. Quando a gente sai para caminhar, a gente tem uma mania infeliz, mas é verdade, de botar um fone no ouvido. Então, a minha dica é: saia para caminhar sem o fone de ouvido. E peça a Deus para te mostrar sinais nos detalhes da sua caminhada. Procure uma praça do seu bairro, do bairro vizinho, do centro da cidade, que não está lá essas coisas, mas tem ainda umas praças legais. E saia para caminhar. A criação do Senhor está sempre louvando o seu nome, sempre. Eu descobri, eu trabalho, como disse aos irmãos, na rede de Recife, ali na estância onde era o antigo Colégio Decisão. São duas, uma escola e uma creche, eu trabalho nas duas unidades. Então, eu venho da minha casa, que fica na Vila Cardeal Silva, a pé. Por dentro das praças, e aí eu descobri que tem um pássaro que eu achava que só existia na América, que tem por ali pelas praças e na grande área verde do Atacadão, que é o Papaléguas, minha gente. Eu achava que só existia na América, quer dizer, na América do Norte. E existe na América do Sul, aqui bem perto da gente. E aí eu descobri, porque eu venho caminhando nesse momento, a minha vida é bastante corrida. Para eu estar aqui com os irmãos hoje, eu avisei a minha diretora com antecedência, deixei uma atividade para os meus alunos, para poder estar aqui. E eu venho nesse horário, orando, de olho aberto, pedindo
pela minha igreja, pela minha família, e assim eu vou fazendo os pedidos e observando. Aí eu descobri que tem esse Papaléguas, justamente na minha caminhada, porque eu resolvi tirar o fone do meu ouvido, porque uma das vezes eu ia sendo atropelada, porque eu estava com fone no ouvido. Aí eu disse, espera aí, isso é um sinal de que eu não devo andar com fone de ouvido. As criaturas, elas estão sempre louvando ao Senhor. Quando não tem animais, tem o vento, tem a brisa, tem as árvores. Apesar de Recife ser muito quente, nós temos áreas verdes e nós temos o mar, onde a gente pode ir, com o intuito mesmo, o objetivo de se aproximar desse Deus grandioso, de observar. Eu vi que aqui tem alguns músicos e eu creio que eles devem também ter passado por alguma disciplina de composição. Então, se Deus te dá esse dom, esses locais também são legais para você buscar inspiração, não é? A outra coisa que você pode fazer é ir ver o nascer do sol, ou o pôr do sol, conforme o seu gosto, né? E dedicar esse tempinho para louvar a Deus. Ele gosta de ouvir a nossa voz, independente do naipe, independente da afinação. O objetivo nosso, quando louvamos a Deus, é glorificá-lo mesmo, e Ele gosta de receber. Nós ouvimos durante esta tarde um solo de flauta pela irmã. Então, Deus também gosta do instrumento e você também pode gostar do instrumento. Coloque uma música instrumental e pense, poxa vida, que legal, o Senhor está aqui comigo. Imagine Deus te abraçando. Já pensou? Receber um abraço do nosso Criador. Não ficar esperando chegar no céu para receber. Você pode usar a sua mente, foi isso que Ele te deu, inteligência para receber. Faça uma lista de 10 coisas que você aprendeu com Deus através de hinos. Hoje, os hinos que nós ouvimos aqui, alguns são bem conhecidos nossos, principalmente quem é acostumado a cantar em coro. Você pode fazer uma lista do que aprendeu com os hinos. Mas não só de coisas boas vive essa nossa aproximação do Senhor. Nós podemos conhecer a Deus mais profundamente e nos aproximar dEle através de experiências dolorosas pelas quais passamos. Existem hinos que nos acompanham durante algumas situações difíceis. E estes hinos nos deixam mais perto do Senhor nosso Deus. Ontem, alguns dos nossos jovens aqui fizeram Enem. E a gente colocou uma lista dos enenzeiros, como disse minha amiga Ana Glauben, para que a igreja estivesse durante o dia, tanto pela manhã quanto à tarde, orando por eles. E aí eu estava conversando com a minha filha, que não fez Enem agora, mas para o ano ela fará. E eu estava falando sobre a experiência de prestar Enem. Começa que na minha época não era Enem, era vestibular, né? Como eu disse para os irmãos, eu sou 50 a mais. Era um vestibular unificado, o FPE e Unicap. Não tinha essa de o pai levar a gente, ficar esperando, né, dando uma força. Não, era um pai. Na minha escola, algumas colegas, eu fui aluna do Lázaro Zamenhof, que nem existe mais, e depois fui aluna do Instituto de Educação de Pernambuco, Silvio Rabelo. Então, tinha uma colega cujo pai tinha uma Kombi e botava a turma toda dentro e levava para o local que era ali o Bloco G da Unicap. Ali a gente prestava o vestibular, depois a gente ia a pé da Unicap até a Dantas Barreto para pegar o Vila Cardeal e voltar para casa.
E eu estava falando para ela essas coisas, e aí eu fiz 2 grandes vestibulares na minha vida. O primeiro foi o de letras, eu fiz letras na Fafiri, e fiz para a UFPE também, mas não passei. E fiz depois, com o passar do tempo, quando eu fiz letras na Fafiri, eu fiz pedagogia. Depois eu fiz mudança de curso e houve um erro no meu currículo. Aí eu fiquei parada, ou eu iria ficar parada sem estudar durante o ano de 96. Então, o que foi que eu fiz? Eu aperriei meus pais para fazer o vestibular de música. Eu já trabalhava, mas quando abriu a inscrição, eu estava sem dinheiro. Aí nem meu pai, nem a minha mãe, eles me deram dinheiro para fazer a inscrição. Meu pai dizia que eu não precisava ter mais um curso para o ser. Eu devia fazer um curso para o ter, porque eu fiz uma licenciatura, já era professora formada, e os irmãos e irmãs sabem muito bem que no Brasil o professor não ganha dinheiro, né? Ele vive e sobrevive. E aquele que vive sob a proteção do Senhor Deus, ele vive até melhor. O que não vive, coitado. Aí o que foi que aconteceu? Eu pedi o dinheiro emprestado a uma colega e fiz o vestibular. E eles ficaram tirando onda mesmo, né? Tanto painho quanto mainha. Meus pais são separados, meu pai já é falecido, minha mãe ainda é viva. E aí, quando a gente foi saber do resultado, eu fui com 2 amigos, que eu creio que os irmãos até podem conhecer, ele é musicista e musicoterapeuta, filho do pastor Davidson, que é Davidson Júnior. E a outra era a irmã Orquídea Guimarães. Quando eu vi meu nome na lista, eu procurei o nome na lista e não achava. Eu comecei do último para o primeiro, né? E o meu nome na lista, o meu nome estava no 4º lugar. A média dava para ter passado nos cursos para o ter. E foi um perrengue fazer o curso de música, que acabei nem terminando, porque lá no CAC fazia algum tempo que não abria mestrado para letras e eu fui fazer mestrado. Mas o que é que eu queria dizer para os irmãos? Nesta época, Ademar de Campos estava fazendo sucesso com um hino que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E eu ficava nessa confiança, enquanto os pais e as outras pessoas ao redor não estavam confiando na minha capacidade de passar no vestibular e ter um aprendizado melhor sobre música, eu confiava em Deus. Eu fiquei pensando, eu tenho que ser amiga de Deus. Então, foi uma das experiências. A outra experiência, a irmã Eneida e o irmão Lopes passaram junto comigo. O meu parto foi um parto prematuro. A Gilca e a Gilsa também passaram junto comigo, e Simone. Eu tive pré-eclâmpsia e a minha bebê nasceu com 32 semanas, se vocês verem minha bebê hoje. E quando eu entrei na sala de cirurgia, porque foi de repente, né, não podia entrar ninguém comigo, alguém entrou comigo, que foi o Senhor Deus. E ali, meus irmãos, olha, não queiram, eu não sei quantas das irmãs são mães e quantas mães passaram por esse problema. É muito difícil. Eu lembrava de um hino do Prisma, e eu fiquei com aquele hino na cabeça e não sabia por quê. Depois a gente sabe por quê, mas na hora, com o susto, você sangrando, não sabendo se vai sobreviver, se a criança vai sobreviver, a pressão estava 20/12. Eu não fui embora porque o Senhor não quis que eu passasse por esta experiência. E o hino dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? É o Salmo 23, cantado pelo Prisma Brasil.
Então, quantos de nós não já passou por perrengues nessa vida e não se deparou com este pensamento? O que é que Deus quer me ensinar através desse hino, através dessa experiência? O conhecimento, a proximidade através do Deus da música se dá por essas melodias, não é? Se dá por estas experiências. Então, aqui vai mais uma tarefa. Quando chegar em casa é para fazer, viu? Tente lembrar um ou alguns hinos que você gosta, porque este hino te aproximou mais de Deus através da dor. Tente lembrar, cante, louve ao Senhor este hino. A melhor forma de nos aproximarmos de Deus é através da alegria de louvarmos e engrandecermos o seu nome. Essa é a melhor forma. Eu estava junto com os meus alunos esse mês, né, nas escolas, deveria ser nas igrejas também, se trabalha a questão da consciência negra. E por que se trabalha? Né? Uma questão da educação antirracista, num país que teve como povo escravizado o povo negro, e a gente ainda tem muito racismo, inclusive racismo institucional. Então, eu estava lendo com eles sobre os princípios da civilização dos povos africanos e dos povos indígenas. E um dos mais importantes é a circularidade. A ideia de um movimento cíclico da vida, presente em atividades como as rodas de samba, de música, de capoeira, e onde o encontro se dá em círculo. Eu sou grande admiradora da música, e eu sou, como o povo diz, não porque eu cante mas eu admiro. Eu sou quarteteira, eu gosto de ouvir quartetos, tanto femininos quanto masculinos. Mas tem um que é o meu predileto, que é o Arautos do Rei. E no ano que eles fizeram 50 anos, eu me dei de presente um DVD deles. E é muito interessante vê-los cantando em círculos. Os musicistas aqui presentes devem saber. A gente, quando faz essa meia-lua, tanto dá para ver, né, se tem entre a gente, se o regente vai ficar na meia-lua, a gente olha para ele, né? Quanto dá para a gente ouvir o outro melhor. Outro princípio que a gente herda destes povos e compartilha bastante é o princípio da musicalidade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver no YouTube, ou ver presencialmente, ou, né, sei lá, ter presenciado em algum momento o povo africano louvando ao Senhor. Eles não ficam parados, não, meus irmãos. Eles têm lá os instrumentos deles, eles marcam o ritmo com palmas, com pés, com instrumentos, e eles cantam ao Senhor, eles inundam assim, né, uma onda de pessoas andando nos templos. Então, eles trazem isso para a gente. Quando a gente se junta em coral, em conjunto, em dueto, em trio, para louvar o Senhor, não é? Com que humor a gente está vindo? Hoje à tarde, você veio para cá, eu sei que eu tenho uma voz que dá sono, eu sei disso, mas qual foi o teu humor de vir para cá? Você ficou pensando na preletora que podia ser alguém que desse sono? Ou você teve a alegria de reencontrar as irmãs de outros locais, e ainda mais porque elas vão vir com você para louvar o Senhor? A gente precisa pensar nisso. Deus está esperando que você venha com alegria louvá-lo, engrandecê-lo através das músicas, das canções.
eu me lembro de algumas experiências de vida. A gente, como criatura, está aqui para anunciar o Deus da glória e a glória do nosso Deus na nossa vida. Eu vou sugerir às irmãs que estão no sol que venham para os cantos assim, ó, ou para trás das pilastras. Para o lado de cá também, ó, que já está na sombra. Vou só dar um tempinho para as irmãs se movimentarem, porque é muito ruim olhar para mim, olhar para o sol, olhar para o sol, olhar para mim. Certo? Eu me lembro com bastante alegria que aqui tinha um coro de crianças, regido talvez por uma pessoa que algumas das irmãs conheçam, pela irmã Almira Borges, né? Como dá para notar, eu não sou uma pessoa pequena, então eu não fui uma criança pequena, eu era sempre a criança mais alta da minha época. E ela tinha o costume de me colocar, eu vou dizer onde era que eu ficava aqui, ó. Aqui, sozinha. A partir daqui, ficavam as outras crianças. Eu me auto-intitulei o pináculo do templo, né? Mas ela fazia esse formato, né, em triângulo. E eu vinha com muita alegria para o ensaio, minha gente. Era tão divertido o nosso ensaio. E eu, do tamanho que eu era, né, na época, eu era a estrelinha de Jesus. Era o nome do coro. Então, é essa alegria da criança que precisa acompanhar o adulto, que precisa acompanhar o 50 mais, o 60 mais, né? Na minha casa tem uma 80 mais, que louva ao Senhor todas as manhãs nas suas devocionais. E vou dizer para vocês, a voz da minha mãe às vezes é mais forte do que a minha. Ela tem 87 anos. É essa alegria que nos aproxima do Senhor Deus. Eu me lembrei de uma experiência, já que aqui tem alguns da família Dantas Lopes. Num dos primeiros aniversários de Letícia, tinha um primo Carvalho por aqui, com a família dele, eu não me lembro do nome. E aí levaram violão. Quando chegou lá, o povo, a gente brincou, depois ficou só a família. E ali a gente fez uma roda e eles começaram a louvar a Deus, porque a família da irmã Eneida, meus irmãos, é assim, é toda musical. E eles se dividiram em vozes e tal. E foi muito bacana aquilo. E eu creio assim, que Deus ouviu o nosso louvor, apesar de ser um momento de aniversário de criança, né? Sempre existe a alegria da gente louvar o Senhor. Sempre a gente é surpreendido por canções. Outra feita, como eu disse aos irmãos, eu nasci e me criei aqui, junto comigo tem um monte de 50 mais. Aí, quando a gente fez 50 anos, nós nos unimos, 6 irmãos, e fizemos um culto em agradecimento pelos nossos 50 anos. E a gente chama entre si os cinquentinha. No culto dos cinquentinha, o pastor Alexandre nos surpreendeu. A gente combinou com ele fazer um culto, um sermão segmentado, o sermão e as canções, e nós mesmos cantávamos. E aí ele fez um convite ao irmão Lopes e o pastor André Neto, que estava aqui, para participarem do nosso aniversário, né? E, se eu não estou enganada, ele cantou um hino que diz: Jesus é melhor sim do que ouro e bens. Foi não? Ele está dizendo foi não. Mas ele canta bastante isso. De todo jeito, a gente ficou muito feliz com a participação e a congregação acabou participando também. É essa alegria de louvar a Deus que tem que nos mover, que tem que nos aproximar dele.
Você só vai conhecer ao Deus da música se você abrir o seu coração e permitir que Ele se aproxime de você. Então, para concluir, eu queria deixar só mais uma tarefa. Experiencie cantar e louvar ao Deus da música em uma roda de amigos ou uma roda de familiares, com hinos alegres que te tragam paz e que te tragam segurança. Então, essa é a forma que eu penso, né, que a gente pode conhecer ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria que nós ficássemos de pé e nós vamos cantar todas a capela, todos. Um hino do Inário para o culto cristão, que é bastante conhecido, que foi feito por uma moça que ela não é mais dessa idade, mas foi feito quando ela era adolescente, para um congresso de adolescentes, que é um hino de Mônica Coropos, chamado Usa Senhor. Todos conhecem? Então, vamos lá. Usa a ti. De novo. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Que possamos consagrar a Deus todo o nosso corpo para o seu louvor. Vamos orar? Oremos. Senhor, nós estamos aqui nesta tarde de encontro de coros para te agradecer e te engrandecer. Então, Senhor, eu te peço que no coração, na mente de cada mulher aqui, de cada homem que veio ao nosso encontro hoje, possa estar a alegria, que é a força que vem de ti, e possa estar essa vontade de sempre te engrandecer e te glorificar através dos louvores. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, compartilhando do teu grande amor por nós. Abençoa cada igreja aqui presente, a cada ministro de música e seus coros. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Louvamos a Deus pela vida da nossa querida Isleide, né? Nossa querida Isleide, que Deus continue usando a sua vida, né? Foi uma bênção mesmo. Eu creio que todos nós aprendemos, né, hoje, né, mais um pouco. Eu quero dizer às minhas irmãs que todas nós, no final, vamos cantar Noite Santa, e vai aparecer aqui no telão, porque eu não tenho cópia para todo mundo. Aí, o que é que a gente vai fazer? No final, eu gostaria de todas as irmãs aqui por perto, quem está lá atrás, viesse para frente, porque nós vamos cantar de pé, daqui para lá. Não vou colocá-las aqui, porque vou ficar de costas, as pessoas não vão poder ler. Certo? Então, nós vamos cantar no final. Nesse momento, nós vamos ouvir o coro da associação cantando Cantai, a sua luz chegou. É só uma prévia para que nós já nos alegremos pelo Natal, né? Já pensando no Natal. Cadê meu filho? A estante. Já estamos chegando ao final, viu, gente? Estou muito feliz também que a nossa querida irmã Afrodícia, da vice-coordenadora da MCM da Capunga, está aqui conosco também. Que Deus abençoe, irmã.